E depois de ter feito tudo, se você pudesse fazer tudo o que quer e ter tudo o que quer, e aí? O que sobraria? Qual seria o significado de tudo isso e da vida? Nós não vamos fazer tudo o que queremos, não vamos ter tudo o que queremos, mas haveremos de correr nossos anos e fazer tudo aquilo que for possível. E daí? Qual foi o significado da vida? E então, qual é o significado da vida hoje? O livro de Eclesiastes do Velho Testamento, o livro da sabedoria, é um livro que pode ser olhado através desse tema maior, na forma de uma pergunta. E depois de ter feito tudo? E depois de ter feito tudo? Temos pensado então neste livro e vamos continuar pensando nesta noite, hoje no capítulo 11, versos 7 a 10 é o nosso texto. Um livro escrito pelo rei Salomão, um rei próspero, rico e de reflexão, conhecimentos amplos. E este livro entendemos ser a autoria dele. E se não foi, foi alguém que refletiu o pensamento, a história e a condição de Salomão. Alguém que teve acesso a tudo, diz ele neste livro, logo no início, mas que também pensou sobre, no final das contas, qual era o propósito, o significado da vida. E ele diz que não estavam, o significado, o propósito não estavam nestas experiências de ter feito tudo e ter tudo. No capítulo 1, antes de irmos ao texto nosso desta noite, no início do livro, é importante lembrarmos como ele começa. E ele começa com a visão da vida debaixo do sol. E através do livro ele vai falar muito sobre a visão de vida debaixo do sol. Isto é, uma visão de vida que entende que a vida do ser humano é só isso aqui mesmo. E não há nada transcendente. E então ele começa o livro no capítulo 1, já no verso 2, dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? E a observação dele é que esse olhar, somente debaixo do sol, sobra apenas o grito do desespero, que grande inutilidade. A palavra inutilidade é a palavra no original do hebraico que significa aquilo que esvaece, aquilo que não permanece, aquilo que é fútil. É a vida humana debaixo do sol. Mas já lá para o fim do livro, no capítulo 12, chegando às suas conclusões, depois de ter olhado a vida de muitos ângulos e examinado muitos aspectos da vida através do livro todo, no capítulo 12, no verso 1, ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Lembre-se do seu Criador. E o verso 13 ainda do capítulo 12 continua: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Agora o texto desta noite, então no capítulo 11, começando com o verso 7, vamos até o verso 10. Palavra de Deus que encontra você nesta esquina da sua vida e da sua história, e o encontra para modificar e fazer algo novo na sua vida. Recebamos a palavra de Deus, então, agora que cada coração aqui nesta noite se abra para a palavra de Deus. Diz assim a palavra: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar da sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude.
Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Se você visitar o Museu de Van Gogh, em Amsterdã, na Holanda, você vai ver um dos quadros dele, cujo título é A Alegria do Viver. Ele pintou esse quadro em 1885, o renomado pintor Van Gogh, que tinha um pai que foi pastor da igreja reformada da Holanda. Van Gogh mesmo pensou em ser pastor, começou o seu preparo, mas depois de algumas experiências de vida, caiu numa série de frustrações, abandonou o projeto e no fim se dedicou à arte da pintura. Nesse quadro, chamado como que Uma Natureza Morta com Livros, nesse quadro há apenas em cima de uma mesa uma Bíblia, a velha Bíblia do seu pai, grande, desgastada, e lá está a Bíblia. E mais à frente, em tamanho menor, o livro de Émile Zola, Joie du Vivre, Alegria do Viver. Neste livro, o autor não cristão, numa perspectiva não cristã, Zola trabalha a vida debaixo do sol, e resumida apenas debaixo do sol, a busca da alegria do viver no meio de uma vida onde tudo é um absurdo, porque não há ninguém que dê sentido a essa vida, ninguém que seja maior do que esse panorama todo que vem à nossa vida e nos assola de tantas formas, e ali então tenta buscar naquele romance a possibilidade do ser humano viver com alegria neste mundo, no meio de todos os contratempos, mas a história tem seus momentos ali difíceis, momentos baixos, enfim, uma realidade muito difícil, quando o ser humano é entregue a si mesmo, e apenas uma realidade imanente, limitada, conturbada debaixo do sol. E Van Gogh viveu esse drama na sua vida, entre abandonar a herança espiritual que foi do seu pai, a palavra de Deus, a Bíblia, e viver uma vida então à parte disto. E ele escreve para sua irmã sobre este quadro, essa experiência de vida. E ele fala sobre como que é difícil de viver sem a Bíblia, a palavra de Deus. Que é um livro difícil para nós, diz ele. Difícil não no sentido que não se pode entender, mas difícil no sentido do que diz sobre nós mesmos, mas que somente nela há a resposta e a esperança, há nela alguém chamado Jesus Cristo. Lamentavelmente, Van Gogh seguiu a sua vida e caminhou para um fim triste, mas aí estamos nós, na mesma existência, na mesma situação. E o livro todo de Eclesiastes nos fala sobre a vida debaixo do sol, uma dimensão, e a outra que transcende a pessoa de Deus, acima, então, de toda essa realidade debaixo do sol, que poucas vezes entendemos, tantas vezes nos traz tantos contrastes e oposição, adversidades, e onde o ser humano teima em querer fazer sentido e viver a alegria nessa realidade, a parte de Deus. E seu quadro de Van Gogh ilustra bem o drama humano, a vida dele também ilustra a sua própria biografia, uma vida triste, com um fim triste. Salomão trabalhou na escrita esse mesmo desafio, no livro de Eclesiastes. E ele convida você a fazer essa pergunta neste livro, e depois de ter feito tudo, e quem não respondeu isto ainda não começou a viver de verdade. Você está apenas anestesiado com esperanças, paliativos desta vida,
Porque enquanto você não responder isto, você não fazer essa busca que Salomão faz aqui, e encontrar a resposta, você está enganando a si mesmo. Então o que fazer? Quando nós olhamos esse texto nesta noite, a palavra de Deus diz a você: viva a vida, mas sabiamente. Viva a vida, mas sabiamente. Buscando alegria. Buscando alegria, sim. A vida que Deus nos deu, e quando Deus nos deu a vida, não nos deu a vida para vivermos tristemente. Alguns até pensam que vida com Deus é essencialmente uma vida de tristeza. E alguns propuseram e propõem até hoje o estilo de vida cristão, onde tudo deve ser marcado por uma intensa tristeza. Mas não é verdade este o caminho das Escrituras Sagradas. A tristeza que nós sofremos foi porque nós trouxemos isto a nós mesmos. A nossa vida longe de Deus, o rompimento do ser humano com Deus, é que trouxe a tristeza à vida do ser humano. E a alegria é algo que só Deus pode dar e está somente em Deus. E podemos entender isso melhor fazendo uma diferença, uma nuance entre felicidade e alegria. Felicidade é aquilo que as coisas podem nos dar, é transitória, é passageira. Alegria não é algo que vem das coisas, mas é que vem de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo, isto é, aquilo que o Espírito Santo produz na vida do cristão, daquele que conhece a Cristo em sua vida, foi transformado pela cruz. E ele diz que um dos aspectos do fruto, isto é, resultado da presença do Espírito Santo, é a paz e a alegria. Diz aqui Salomão: por mais que um homem viva, deve desfrutar da sua vida toda. Deve desfrutar da sua vida toda. Me lembro quando na juventude eu estava lutando com as verdades do Evangelho e procurando entender o sentido da vida e então encontrar o meu caminho de vida. Muitas vezes eu pensei que Deus era alguém que era verdade, sim, mas que Ele atrapalhava o desfrutar da vida. Alguém aqui que pensa assim nesta noite? A palavra de Deus diz: por mais que um homem viva, deve desfrutar da vida toda. Deus nos deu a vida, Deus criou a vida para ser desfrutada. O problema é que nós pensamos que desfrutar é aquilo que nos afasta de Deus. Na verdade, quando nós pensamos que o desfrutar é assim, não estamos desfrutando, e mais cedo ou mais tarde vamos entender isto. Mas a palavra de Deus nos convida a desfrutar a vida no verso 8. No verso 9 ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer para você? Senão a alegria, e a alegria que só Ele pode dar. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus faz aquele discurso, aquele sermão maravilhoso, aquele ensino tremendo, e lá no meio ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. A vida é o que Deus criou, e o diabo e o mundo quer tirar de nós, nos dizendo que é por outros caminhos. E vivemos então uma vida não sábia. A Bíblia, a palavra de Deus diz a você: viva a vida, mas viva sabiamente, buscando alegria, a alegria do Senhor. Viva a vida, mas sabiamente, lembrando a finitude. No verso 8 ele diz: lembre-se, porém dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Se a vida inclui a juventude, se a vida inclui os dias bons, se a vida inclui aquilo que ele começa dizendo no primeiro verso que lemos no verso 7, que o sol brilha, a luz é agradável, é bom ver o sol. Se há esse dia quando a luz é agradável está presente, o sol brilha, há também na vida os momentos de adversidade. Este é um mundo conturbado pelo mal e pelo pecado, está em desordem. E esta rebelião nossa diante de Deus, nosso afastamento dele, individualmente e coletivamente, trouxe-nos todos os tipos de desacertos.
e inclusive sofremos da carne com isto. Então é preciso caminhar nos dias da juventude, nos anos todos, procurando desfrutar, diz ele, desfrute da vida toda, mas lembrando a nossa finitude, porque se entrarmos na arrogância de que tudo podemos e que nada haverá de mexer conosco, e que somos eternos, e esquecermos nossa finitude, não viveremos a vida sábia. A vida sábia é a vida que lembra quem o ser humano é. Nunca se esqueça da sua finitude. Viva a vida sábia. Viva sabiamente, resguardando a fragilidade. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afaste o coração da ansiedade, aquilo que vem para atormentar. Cuidado com as coisas que podem entrar ou lhe atingir e lhe fazer muito mal. A vida longe da fé, longe de Deus, a vida vivida fora dos padrões de Deus, essa vida haverá ainda de cobrar de nós um valor muito alto. A juventude é muito fácil entrar em muitos problemas, mas não somente na juventude, no decorrer dos anos. É preciso vigiar o coração, isto é, o íntimo, a essência do meu ser, e verificar que ali, o mal não penetre em nenhuma forma, mas a presença de Deus sempre seja soberana ali e habite no meu interior abundantemente todos os instantes da minha vida, em todas as minhas ações, em todas as minhas experiências, um coração sempre protegido pela presença de Deus. Ou então haverei de sofrer muito, e você também. Acabe com o sofrimento do seu corpo. Não faça mal a você mesmo, nem mesmo fisicamente. O mundo convida para tantas coisas, e destrói o ser humano. Ainda essa semana passada, conversei com uma pessoa, hoje um homem de Deus, mas que lá nos seus anos de força e juventude, tomou tanto anabolizante, ficou torneado e bonito. Hoje, parte dos seus ossos, a altura da cintura, não existe mais próteses de algum metal. E ele vive a vida com muita dor. Esse é apenas um exemplo, e há tantos outros. É preciso reconhecer a sua fragilidade e saber que você precisa viver conforme o equilíbrio da verdade de Deus, na presença de Deus. Esse é um mundo onde o lado físico entrou em problemas por causa do mal que chegou aqui. E nós haveremos de sofrer os males, inclusive do corpo. Você não precisa aumentar isto, não precisa agravar isso com caminhos tolos. Descontrolando então na sua fé, descontrolando na sua emoção e finalmente atingindo o corpo com tudo isto e com hábitos daninhos. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Resguarde a sua fragilidade. Viva a vida, mas sabiamente, respeitando o julgamento. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Lembrar do julgamento de Deus, lembrar que Deus não é um moral inconsequente, mas que o certo é afirmado por Ele e o errado, aquilo que é fora da vontade dEle, que é destrutivo, é condenado por Ele. Lembrar disso é saúde para nós. Lembrar do julgamento de Deus é saúde para nós. O mundo pensa diferente, que o julgamento de Deus é um incômodo. Não, o julgamento de Deus protege a vida humana já na juventude.
e através dos anos todos até a velhice. Feliz é aquele que lembra do julgamento de Deus. Siga o seu coração por onde siga por onde o seu coração mandar, mas saiba que todas estas coisas Deus o trará julgamento. Há um julgamento ou não há? A vida humana, a existência humana coletivamente em história, e nós individualmente, e cada um de nós individualmente, a existência humana não faz sentido se não há um acerto final de contas. Ou faz? Haverá do mal e do maldoso que aí está, fazer o que ele faz, e partir desta vida sem realmente um acerto real, exaustivo dos seus caminhos. A história humana se torna um absurdo se for assim. E o homem maligno, o ser humano maligno, se ele for esperto o suficiente, poderoso o suficiente, ele pode fazer todo o mal. E tudo está em ordem, não há um acerto final. A verdade é que a justiça de Deus é exaustiva, e diz aqui que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Todos os caminhos humanos serão colocados diante de Deus um dia. Deus justo, santo, de forma nenhuma vai contemporizar com o mal e o caminho do ser humano. É verdade que existe a frase que Deus é brasileiro. Deixe-me dizer que ele não é muito brasileiro, ele não deixa para lá. Há um dia, o dia do Senhor. Lembre-se disto. E lembrando disso, você vai viver mais sabiamente. Isto vai lhe proteger de caminhos tolos do seu coração, de atitudes destrutivas para você e para quem está à sua volta. Viva a vida, mas sabiamente, calibrando os comportamentos. O mesmo verso ainda, o verso 9 diz: siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará julgamento. Deus nos deu a iniciativa livre, Deus nos deu uma mente criativa. Haveremos nós de limitar isso no sentido de não colocar em bom uso estas coisas e levar ao melhor proveito? Não. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar, mas esta liberdade deve ser calibrada. Esta liberdade de possibilidades, de realização, não deve ser algo que acabe se transformando numa libertinagem destrutiva e que há de trazer ainda males para nós e para aqueles que estão à nossa volta, e deixar um rastro de destruição na nossa história, em nós e nos outros. Não. Ao sair para usar as oportunidades que Deus lhe dá e as capacidades que Deus lhe dá de fazer o melhor e todo o possível com que Deus te dá, calibre isto com o temor de Deus, lembrando que Deus trará tudo a julgamento. E aí você vai tomar todo esse potencial que Deus te dá, de oportunidade, de realização, de desfrutar, de viver, e haverá de caminhar sempre de forma que seja construtiva para você, para quem está à sua volta, e então para a glória de Deus. Uma vida da qual você não tem o que se arrepender. Viva a vida. Viva a vida, você está vivendo a vida? Viva a vida, mas sabiamente, vivendo para Deus, então, na mediação em Cristo. Como viver essa vida com Deus? Deus é transcendente. Eu estou na realidade debaixo do sol, sou frágil, sou finito, sou imanente. Deus é transcendente, está além dessa realidade. Sem Ele, essa realidade na qual estou inserido fica absurda. Eu me sinto aqui um cisco jogado no meio de um vendaval. Onde está o sentido e a alegria do viver se não for com Deus? Na vida sábia com Ele. Mas Deus é transcendente, como posso andar com Ele e conhecê-lo? Eu que tenho andado nos caminhos longe dEle, Deus se tornou acessível em Cristo. Ainda esta semana a cristandade no seu calendário dá ênfase à morte de Cristo na cruz e à ressurreição dEle, a Páscoa.
Deus veio em Cristo, Deus nos deu um rosto, Deus andou entre nós, Deus se tornou conhecível, mais do que isso, se tornou acessível, em amor e misericórdia na cruz. O Deus transcendente e acessível em Cristo, onde ou no qual em Cristo nós encontramos o perdão. Na cruz, o julgamento de Deus, que era nosso, caiu sobre ele, e aquele que se esconder na cruz de Cristo, se abrigar nela, não será levado à condenação no julgamento de Deus. Em Cristo há perdão, e então há arrependimento, e há uma transformação de vida. Cristo ressurreto vive para sempre e vive sobre e com aqueles que se encontraram com Deus na cruz. A presença de Deus em Cristo, hoje e para sempre. Ele morreu a nossa morte, mas também Ele venceu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isto. Somente nele, em Cristo, Deus conosco, é que encontramos a alegria de viver nesta realidade debaixo do sol, tão absurda tantas vezes, de tantas dores e sofrimentos, de tantos contratempos. Mas com Ele encontramos a nova vida e podemos conhecer a alegria do viver nele e a sabedoria dele. Se passarmos pela cruz e realmente formos transformados para um novo viver, aí sim encontraremos a alegria do viver. Viver de verdade, viver a vida, viver sabiamente. Onde está você nesta noite? Você está vivendo a vida sábia, na direção de Deus, no equilíbrio de Deus, e então ali conhecendo a alegria de Deus e o desfrutar da vida realmente, e não ser destruído por ela? Onde está você? Convido você a orar comigo agora. Se quiser fechar os seus olhos, voltar seu pensamento a Deus, uma hora da verdade para você. Nesse momento que Deus preparou, o barulho do mundo não está atuando aqui. Deus falou ao seu coração, mas logo você vai sair, o barulho do mundo volta e você vai esquecer. Agora Deus fala com você, é a hora de você ouvir a voz do Espírito, entregar sua vida a Ele, clamar pelo perdão da cruz, encontrar-se com Deus, encontrar a nova vida, uma mudança, uma transformação radical, total, uma vida sábia na alegria de Deus. Em oração, coloque-se em pé onde você está. Diante do Senhor estamos. Deus fala ao seu coração. O que é que você vai responder? Gratos somos, Senhor, pela vida. Em verdade é bom ver a luz do sol. Gratos somos, Senhor, pelo Teu amor em Cristo, que resgata a nossa vida para trazê-la ao lugar onde ela deveria estar. Uma vida contigo e para Ti mesmo. Obrigado pelo perdão em Cristo e pela esperança eterna. Gratos somos, Senhor, pela vida, e gratos somos então pela vida eterna em Jesus Cristo. Gratos somos, Senhor, por esta nova vida na Tua sabedoria, na Tua alegria, na Tua paz. Jamais poderíamos explicar e entender o Teu amor em Cristo. Mas, ó Deus, somos gratos porque sabemos da maravilha deste amor em nossas vidas. Confirma-nos nisto, Senhor,
e leva-nos para uma vida sempre, sempre na tua presença. Oramos em Cristo Jesus. Amém.